Olá, nesta aula iremos abordar sobre as sociedades personificadas ou personalizadas. Como seu nome já induz suas particularidades, ou seja, uma sociedade personificada será aquela que contará com uma personalidade jurídica própria e distinta de seus membros. O registro ou inscrição das sociedades personalizadas ou personificadas são feitas nos órgãos competentes, dado por um contrato escrito, particular ou público. Em relação a essas sociedades, serão abordados três diferentes tipos de sociedades, que compõem as sociedades personificadas, que são sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e as sociedades cooperativas. Em se tratando das sociedades em nome coletivo, é uma modalidade social da qual somente pessoas físicas podem participar, no qual todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, ou seja, pode haver as disposições de seus bens próprios conforme o artigo 1039 do Código Civil. A administração da sociedade compete exclusivamente aos sócios, sendo o uso da firma, nos limites do contrato, privativo dos que tenham os necessários poderes, conforme o artigo 1042 do Código Civil. Existem também as espécies da sociedade em nome coletivo, no qual se caracteriza pela sociedade empresária e as sociedades simples. Na sociedade empresária, é um conjunto de duas ou mais pessoas com um objetivo comum, a realização de atividade econômica na forma profissional e organizada para assim produzir, oferecer e comercializar bens e serviços, e a sua principal finalidade é a obtenção de lucro. As sociedades empresárias devem ser registrada na junta comercial da circunscrição local, no qual essa junta tem como principal função armazenar, organizar e realizar registros de companhias para que possam exercer suas atividades sem infringir a lei. Além disso, desse órgão também fica responsável pela abertura de empresas. Sociedades empresárias, elas também estão sujeitas à lei de falência. Em caso de falência da sociedade, os sócios também serão considerados falidos, conforme a Lei nº 11.101 de 2005. As sociedades simples está definida como a parceria de dois ou mais profissionais que desempenham serviços de natureza intelectual ou cooperativa e executam essas atividades de forma direta no negócio. Se tratando de registro, as sociedades simples devem ser registradas no Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, no qual é um local das espécies de registros públicos, ao lado do Registro de Títulos e Documentos, do Registro de Imóveis e do Registro Civil de Pessoas Naturais, ou seja, os cartórios. Essas sociedades não podem falir. Em se tratando do nome empresarial das sociedades em nome coletivo, o nome empresarial deverá obedecer ao princípio da veracidade e da novidade, incorporando os elementos específicos ou complementares exigidos ou não proibidos em lei. O nome empresarial dessas sociedades devem ser necessariamente na forma de firma ou razão social, que contém um nome civil de um ou mais sócios, completo ou abreviado, ou acrescido também da expressão companhia ou sua abreviatura, CIA, caso haja outros sócios que tenham sido ali mencionados. Sociedades também podem ser dissolvidas quando ocorrer, de acordo com os artigos 1033 e 1044 do Código Civil, o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócios, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Agora vamos falar sobre as sociedades em comandita simples. Ela está prevista no artigo 1045 do Código Civil. Ela é caracterizada pela existência de dois tipos de sócios, os sócios comanditários e os comanditados. Os comanditários têm responsabilidade limitada em relação às obrigações contraídas pela sociedade empresária, respondendo apenas pela integralização das cotas subscritas. Eles contribuem apenas com o capital subscrito, não contribuindo de nenhuma outra forma para o funcionamento da empresa, ficando alheios inclusive da administração daquela. Os sócios comanditados contribuem com capital e trabalho, além de serem responsáveis pela administração da atividade de empresa. Sua responsabilidade perante terceiros é ilimitada.
devendo saldar as obrigações contraídas pela sociedade. A firma ou razão social da sociedade somente pode conter nomes de sócios comanditados, sendo que a presença do nome de sócio comanditário faz presumir que o mesmo é comanditado, passando a responder de forma ilimitada. Assim, percebe-se que os direitos dessas duas classes de sócios não são idênticos, pois a legislação considera o sócio comanditário como um simples prestador de capital, o que acarreta na restrição considerável dos seus direitos. A respeito dessas restrições impostas a esse tipo de sócio, podemos citar o fato de que o sócio comanditário não pode ter o nome na firma social, tendo como justificativa o fato de, em regra geral, a firma expressar para os terceiros os sócios que assumem responsabilidade ilimitada pelas obrigações sociais. Agora vamos falar do nome empresarial, a qual deve ser utilizado pela sociedade comandita simples, que é a firma, previsto no artigo 1157 do Código Civil. A Instrução Normativa DREI número 15 de 2013, em seu artigo 5º, inciso 2, a linha B, dispõe que a firma da sociedade comandita simples deve conter o nome de pelo menos um dos sócios comanditados, com o aditivo de "e companhia" por extenso ou abreviado. Por fim, vamos abordar as causas de dissolução da sociedade comandita simples. Elas estão previstas no artigo 1051 do Código Civil. Podem ocorrer da seguinte forma: pelo vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este sem oposição, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Pelo consenso unânime dos sócios, pela deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado, pela extinção na forma da lei de autorização para funcionar, pela declaração de falência da sociedade empresária, ou quando, por mais de 180 dias, perdurar a falta de uma das categorias de sócio. E para finalizar a sociedade de comandita simples, importante mencionar que, com a morte do sócio comanditário, a sociedade continuará com seus sucessores, que designarão quem os represente, salvo disposição do contrato. Agora iremos abordar sobre as sociedades cooperativas. A sociedade cooperativa rege-se pelos dispostos nos artigos 1093 a 1096 do Código Civil, ressalvada, todavia, a sua legislação especial. As cooperativas são sociedades de capital variável com um fluxo e defluxo de seus sócios. Elas se destinam a prestar serviços e vantagens, tendo em regra como seus únicos fregueses os seus sócios. Todos os sócios cooperam com o seu capital, no mínimo para que possam alcançar o seu objetivo. As cooperadores e cooperados ao mesmo tempo. De acordo com o artigo 4 da Lei 5.764 de 71, a cooperativa é uma sociedade de pessoas de natureza civil que não estão sujeitas à falência. Os cooperadores têm direito à participação das Assembleias Gerais, bem como propor ao Conselho da Administração, ao Conselho Fiscal ou às Assembleias Gerais medidas de interesses da cooperativa. Elas também podem solicitar o desligamento da cooperativa quando lhe convier. Podem solicitar também informações de seus créditos e débitos, solicitar informações sobre as atividades da cooperativa e, a partir da data da publicação do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, consultar os livros e peças do balanço geral que devem estar à disposição do cooperado na sede da cooperativa. Segundo a Lei 5.764 de 71, existem as sociedades cooperativas de responsabilidade ilimitada e as de responsabilidade limitada,
por parte dos sócios, como foi estudado nas sociedades anteriores. A sua dissolução está prevista também na Lei 5.764/71, em seus artigos 63 ao 65.